É o quê?
guerra espiritual muito grande contra a igreja, contra a comunidade da igreja. Só não observa. Quem está buscando o Senhor está entendendo, está vivendo isso, Pai. Porque estava conversando com o Dona ali fora, agora há pouco, mas a gente não vai desistir. Quero chegar no dia aqui no domingo, eu, Bruno, pastor Calvin, pastor Acádio, e encontrar a igreja assim, vai ver. Parece que é utopia. Não é, porque nós já vivemos assim um tempo. Lá no início, lá quando a gente fazia as aulas em Cartolina, hoje nós temos recursos. Mas o que a gente está vendo é que há pessoas, há voluntários, e durante essa semana que passou, nós tivemos aqui, pode até comentar na hora que, no momento da palavra, que a gente viveu uma dinâmica de 6 devocionais. 6. Todas com um tema focado em resistência. Porque o cristão que realmente quer ter uma vida na presença de Deus, ele vai encontrar resistência. E a gente vai ver aqui na palavra que as perseguições melhorou, né, o som, mas não sei se está melhorando, tem que estar ajustando. Agora eu estou ouvindo a minha voz mais. As perseguições, as opressões, as oposições, elas fazem parte da nossa caminhada. Eu estou naquela relação daqueles que estão no caminho. A gente vai ver aqui no texto que nós vamos ler que essas pessoas que decidiram entrar no caminho, elas passaram por uma perseguição. Elas passaram por opressão. E resistência, queridos, é uma palavra muito atuante hoje, forte no nosso tempo, principalmente nós cristãos. E quando a gente vai buscar o significado dessa palavra, a gente encontra 2 propriedades. Uma que é um ato, né? E, na verdade, um ato e uma propriedade. Um ato com efeito de resistir, e a propriedade de quem reage a uma ação do outro. Presta bem atenção. E aí essa semana uma pessoa chegou para mim e disse assim: nós estamos vivendo uma vida que tempo, e ele dizia assim, é como se a vida estivesse chata. A vida hoje está muito chata. E aí, na dinâmica da nossa conversa, ele trouxe outra frase aqui. Isso indica que estamos nos finais dos tempos. Presta atenção. Porque tudo aponta para confronto. E eu entendi o que ele estava querendo dizer para mim, era algo ligado à política hoje, que a gente está vendo, tempo de eleição e tal. Mas depois eu refletindo, eu vi que essa pessoa tinha razão. Outra coisa que na dinâmica da nossa conversa, ela disse: há uma aceleração do pensamento de que tudo deve ser resolvido por confronto. Presta atenção. O diálogo está cada vez menos usado na interação entre as pessoas. E vocês acham, e vocês concordam que isso é a realidade, irmãos? E aí, como eu conheço a pessoa, né, eu entendi. Porque todas as expressões que ela usou estão carregadas de verdade. Tudo que foi falado. Porque nós estamos vivendo num mundo em que
as mudanças, elas ocorrem assim, no estalar de dedo, por tudo o que a tecnologia nos concede, nos dá, mas e esse tempo, né, o que nós estamos buscando é o sucesso, e talvez hoje o sucesso ele não tenha a mesma dimensão que lá atrás, na minha idade, na idade de algumas pessoas aqui que estão no mesmo nível de idade que eu. A gente vivia um tempo em que o sucesso era conseguir um emprego, né, trabalhar, estudar, conseguir um emprego. Esse era o nível do sucesso. Hoje o sucesso tem outras dimensões. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, nessa introdução, nessa noite, é que nós estamos vivendo desafios. O mundo sempre esteve cheio de desafios, mas eu quero dizer para você que esses desafios requerem pessoas fortes que saibam o caminho, saibam trilhar o caminho de resistência. Palavra forte hoje nessa palavra que eu estou trazendo para vocês, e o título é: Resistência se combate com fé e atitude. Amém. Amém? Presta bem atenção. Eu quero te dizer algo, e eu quero que você grave no seu coração esta frase: a fé promove a resistência. Se você é uma pessoa que não trabalha a sua fé, você está fadado a se encontrar com dificuldades. Porque todas as dimensões do nosso dia a dia há dificuldade. Mas quando a gente tem fé, olha aqui, foi falado agora na questão de dízimos e ofertas. A fé, a ligação de uma mulher com Deus, lhe trouxe uma oportunidade de gerar um filho, e ela entregou esse filho. Então, a fé promove a resistência, mas não pode evitar as provações, as provocações, as oposições, mas com ela, com a fé, podemos encará-las, todas as dificuldades, com o poder de Deus. Eu quero trazer nessa noite algo importante para a sua vida e para a minha vida, focada na vida de um personagem da Bíblia. Todos conhecem, eu quero que você agora abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Porque atitude é algo que tem tudo a ver com fé, né? Objetivo, atitude, porque quando a gente ouviu as devocionais, eu tenho certeza que, pelo menos aqueles que estão vindo para viver, estão entendendo o que Bruno e a minha pessoa estão buscando com isso. É dar a você a oportunidade de treinar a sua comunicação. Dá a oportunidade de você mesmo buscar, através da sua capacidade, uma dimensão de usar um texto ali, falar sobre ele, porque dentro do estudo que nós estamos estudando aqui, aleluia, na dinâmica dessa jornada de Esdras e Neemias, nós entendemos que atitude é algo altamente visto, que a gente pode pegar esses exemplos desses dois personagens, Neemias e Esdras, assim como Paulo, a gente vai ver agora, e que por vários momentos eles foram encurralados em opressão e oposição, mas eles, através das suas atitudes, aleluia, em relação à oração, ao trabalho, à vigilância, à bravura, à precaução e ao piano, eles venceram e
conquistaram vitórias para a história de Israel, para a história desse povo, ao qual eu e você hoje fazemos parte. Amém? E aí, lá no capítulo 9 do livro de Atos, nós temos uma história. Muitos de nós conhecemos, e muitos de nós já ouvimos, já estudamos em EBD, já ouvimos diversas pregações. É justamente a história de um perseguidor. Uma pessoa que foi treinada, uma pessoa que foi preparada para perseguir a obra de Deus. A história dessa personagem tem início na Bíblia, aqui no Novo Testamento, onde este livro aqui, Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, o médico. Aleluia. E em especial aqui no capítulo 9, nós temos um momento de intensa oposição, ao qual o conhecido e destemido Saulo de Tarso, ele empreendia uma sagaz oposição àqueles que estavam no caminho. E eu vou ler alguns trechos, os trechos desse capítulo, desse livro, em especial o capítulo 9, em especial também o capítulo 14, e em especial o capítulo 16. Mas paulatinamente, dentro da palavra que está aqui preparada, vocês vão entender qual é a dinâmica, a tese que Deus nos trouxe, para que a gente saia daqui entendendo que oposição a gente vence com fé e atitude. Amém? Porque o texto vai dizer aqui, Atos capítulo 9, Saulo respirando ainda ameaças. Veja como o texto tem que informar para a gente que quando esse homem ele empreendia ações direcionadas a abater a obra que estava sendo iniciada pela igreja. Então, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algumas daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glória a Deus. Queridos, aqui Saulo, ele é um perseguidor. Nós vamos ver que Deus usa a sua ação, o seu poder para mudar a direção de uma vida e mudar a direção da história da igreja, do início da igreja primitiva, e tornar esse homem um homem dentro da Bíblia, na minha visão, um homem mais proeminente. Amém? Uma pessoa que é tão falado, não mais falado do que Cristo, mas é uma pessoa que tem uma função maravilhosa para as nossas vidas hoje, porque ele escreveu, é o maior escritor da Bíblia. E tudo o que Paulo empreendeu após este dia ao qual ele foi levado por Cristo, ele nos traz hoje benefícios para a nossa vida. Então, Saulo aqui é o perseguidor, porque eu quero dizer, assim como Paulo, assim como aqueles que estavam no caminho, fazendo a obra de Deus, fazendo a igreja primitiva iniciar o seu trabalho, quando você está no caminho, aqueles que te perseguem, aqueles que trazem dificuldades para que o teu trabalho seja, aleluia, ele chegue a alcançar o êxito,
você, quando estamos fazendo a obra de Deus, o texto nos diz aqui que aqueles que nos perseguem estão perseguindo o próprio Cristo, porque Cristo diz isso. Aleluia! E ele disse, em Cristo disse para o Saulo, quando Saulo pergunta: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti recalcitrar contra os animais. Recalcitrar, meus irmãos, é trabalhar contra. É fazer algo contrário para que a vontade daqueles que estão colocando o seu melhor, ela não aconteça. Aleluia. E aí Jesus, ele traz também, antes lá atrás, em Mateus 25:40, no momento em que Jesus traz um pronunciamento profético, e aí ele conta aqui, falando sobre ele mesmo, quando ele diz lá em Mateus 25:40, aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando vocês fizerem isso aos meus pequeninos, os meus irmãos, foi a mim que eles fizeram. Então, da mesma forma que Jesus, chegando aqui na sua vida como rei, ele vai perguntar a cada um de nós, ele vai afirmar a cada um de nós: Matias, como foi bom eu ver você cuidar dos doentes. Bruno, como foi bom você agir de forma a trazer conhecimento às pessoas sobre a palavra de Deus. Aleluia. Como foi bom, Natália, eu ver na sua vida o cuidado que você teve com aqueles que estavam doentes, enfermos. Como foi bom, Marivaldo, ver você visitando os encarcerados. Como foi bom, Cíntia, ver você cuidando das pessoas que estavam em dificuldade em seu relacionamento. A mesma coisa aqui. Saulo, você está sendo recalcitrante contra a vontade das pessoas em me seguir. E isso não é bom. Sabe por quê? Porque Jesus cega Saulo de uma forma contundente. Porque Hebreus diz que ninguém pode ver a Deus. Ninguém pode chegar, Hebreus 12:29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E o que é que acontece com Saulo na sequência da leitura bíblica aqui? Ele fica totalmente cego. Totalmente cego. E aí aparece, a partir do versículo 10 em diante, até o 16, a figura de uma pessoa que aparece na história. E essa pessoa, ela, assim como qualquer um de nós hoje, teria medo. Essa pessoa é Ananias. Ela teve, aleluia, que ela entrou na história para trazer para Saulo a sua imposição de mão através do que Jesus fala para ela. Ananias, ele teve duas coisas quando Jesus pede para que ele vá à rua direita, porque lá vai estar Saulo cego. E aí Ananias, ele tem duas coisas, ele tem duas possibilidades. Uma ele sabia e a outra ele não sabia. A primeira coisa que ele sabia era do potencial maligno de Saulo em agir com violência contra o povo de Deus. E isso trouxe medo para ele. Ele não sabia, e ele contestou Deus: Jesus, como é que eu vou de encontro a uma pessoa reconhecidamente má, que persegue o teu povo? Mas Ananias não sabia que Saulo tinha passado por um milagre ao qual Deus tinha feito na vida dele.
Saulo teve uma transformação que ele estava. Eu tenho certeza que aqui tem muitas pessoas que estão vivendo hoje transformação. Aleluia. Tem pessoas aqui que passaram por um processo na sua vida que nunca imaginaria hoje estar sentado no banco de uma igreja. Porque a graça de Deus chegou na sua vida. Glória a Deus. E a mesma coisa aconteceu com Saulo. Muitas pessoas dizem que Jesus mudou o nome de Saulo. Não. Saulo tinha 2 nomes. E era comum isso na época. Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Porque lá no capítulo 13, versículo 9, diz isso. De Atos. Mas aqui, queridos, eu quero dizer que Paulo passou de perseguidor para perseguido. Uma condição muito rápida na vida deles. E Ananias não passa, Ananias nos passa aqui, queridos, um testemunho do caráter da fé. Muitas vezes a gente não, os personagens aparecem na Bíblia assim de repente. A mesma coisa acontece na nossa vida. Pessoas, de repente aparecem pessoas na nossa vida que a gente fica se perguntando, por que Deus essa pessoa apareceu? Mas para nos trazer condições diferenciadas, como aqui, Saulo, ele foi abençoado pela atitude de Ananias e entendeu o que Cristo passou para ele. Porque ele demonstrou aqui uma lição e um testemunho de caráter de fé, na maneira como se dispôs a ir ao encontro daquele que o impunha medo. Queridos, a lição que nos deixa Ananias é que as Escrituras nos mostram a maneira dramática como as emoções, preste atenção, de um cristão são mudadas por meio da palavra de Deus e como o medo foi transformado em poder e amor pela vida de Saulo. Quando a gente vai para o versículo 15 e 16 desse mesmo livro aqui, eu vou ler para vocês. Atos 9, 15 e 16. Nós vamos entender aqui que disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Glória a Deus. Diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Queridos, Deus quer ensinar uma lição a Saulo, que o quão importante é sofrer pelo nome de Jesus. O que é que na sua vida você pode dizer ou direcionar agora que você possa estar passando por algum sofrimento porque você está vivendo uma vida de Cristo? Isso é uma lição importante para mim e para você nessa vida. Quero dizer para você que há uma necessidade imperiosa de nós mostrarmos a Cristo que estamos dentro desse parâmetro que ele quer e que ele trouxe aqui através da vida de Paulo nas Escrituras para a nossa vida. Porque quando Saulo iria valorizar o sofrimento, é isso que está nos mostrando aqui. E aí eu venho perguntar a você: como é o que você pode valorizar o sofrimento? Por que eu vou valorizar o sofrimento ao qual estou passando? Queridos, há sofrimentos que vêm à nossa vida para nos tratar. Há situações na nossa vida que vêm para tratamento. Amém. Há uma frase corriqueira no meio cristão que diz: ou vem pelo amor ou vem pela dor. A história do pastor Calbi, nós conhecemos, foram momentos de muita dramaticidade na sua vida, para que ele chegasse hoje a estar aqui, vivo, em primeiro lugar, pastoreando a igreja. Porque em muitos momentos o pastor Calbi esteve à beira da morte. Em muitos momentos o pastor Calbi esteve à beira de chegar a uma situação irreversível na sua vida. Mas no momento exato
E por algumas vezes ele tentou viver uma vida cristã e não conseguiu mais no momento exato. Antes da palavra final de Deus, ele baixou a guarda e entregou definitivamente a sua vida a Deus e superou todos os sofrimentos. Glória a Deus. Ainda hoje sofre. Ainda hoje sofre. Mas talvez seja o espinho na carne que ele, para ele lembrar. Ele mesmo nos conta aqui. Para nunca mais voltar à vida que tinha. Amém. Então, olha, irmão, quando estamos na verdade, quando estamos ao lado de Cristo, do Onipotente, Aleluia. vai valer a pena sofrer. Glória a Deus. Vai valer a pena sofrer. Porque oposição é uma palavra que vai fazer parte e faz parte da minha vida e da tua vida, porque nós somos cristãos. E esse tempo daqui para frente, se prepare, é oposição, é situações contrárias à nossa fé, é todas as situações, as entidades, tudo gera oposição à nossa fé. Então o próprio Paulo vai nos trazer um texto maravilhoso mais à frente, lá em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 18, em nome de Jesus. Romanos 8, 18. Por que isso? Porque Paulo já passou por todo esse processo. Mas aqui ele traz algo fantástico, porque ele está dizendo aqui, Romanos 8, 18, eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós, aleluia, nos será revelada. Aleluia. Porque quando a gente volta para Atos, a gente entende que Paulo, ele, agora como sofredor, ele vai nos falar alguns dos sofrimentos. Ele vai nos mostrar a história que Lucas conta, vai nos mostrar alguns dos sofrimentos de Paulo, e que foram sofrimentos que valeram na sua vida e hoje traz resultado para a nossa vida. Eu vou trazer dois sofrimentos para que você entenda como Deus levantou Paulo e como Deus, ele, por conhecer o seu coração, entendeu que este homem iria levar a cabo todo o projeto de Cristo, para que através dele a igreja crescesse vertiginosamente. Aleluia. Então o primeiro sofrimento desse homem foi o apedrejamento. Atos 14, 19 a 20, o texto vai dizer que sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodearam-no, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Paulo aqui, que ele foi acusado de heresia, blasfêmias, e por isso, naquela época, era tido como todo aquele que trazia uma blasfêmia dentro da visão da religiosidade daquela época, trazia aquela pessoa ao apedrejamento. Se Deus te permitiu, preste atenção, está passando hoje por algum processo, aquieta-te por esse deserto, porque ele não é para continuar. É tempo de tirar proveito, e Paulo assim faz, porque lá no capítulo 14, versículo 22, Paulo conforta aos que estavam seguindo um caminho. E isso é tremendo, porque o texto vai dizer que, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-nos a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Preste atenção, apesar de estar em sofrimento, Paulo traz conforto. A gente muitas vezes pensa que o nosso problema é o maior, é o pior problema. A gente muitas vezes pensa que estamos sozinhos. Muitas vezes a gente acha que não tem condições de ajudar ninguém. Eu não posso,
Não, mas aqui a gente vê que Paulo, mesmo diante de dificuldade, mesmo diante de um apedrejamento, ele conforta o ânimo dos discípulos. O segundo sofrimento, ao qual eu quero trazer para você, para que você entenda que, apesar de ser um grande sofredor, mas Paulo sempre nos trouxe uma mensagem de fé e compromisso. Paulo, em Atos 16, do 16 ao 23, eu vou ler aqui para você. Ele passou por um açoite e logo depois foi preso. Atos 16, a partir de 16. E aconteceu que, indo nós à oração, aleluia, nos saiu ao encontro de uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, glória a Deus. Isso causou um impacto nele, porque aquela mulher, apesar de ser uma pessoa dominada por um espírito maligno, ela trazia lucro para os seus senhores. E quando Paulo expulsa o demônio que havia naquele corpo, essa mulher é liberta e é tirado daqueles homens o lucro que era um grande proveito. Por isso, no versículo 19 em diante, Paulo e Silas foram acusados de heresia. Em Atos 16, 31, ele diz: porque após essa condição da retirada desse espírito maligno, Paulo e Silas são presos. E durante uma noite, durante a madrugada, eles oravam, cantavam, e ali houve um terremoto. Aleluia! Nesse terremoto houve um alvoroço, e Paulo chega à casa do carcereiro e ali salva toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Paulo e Silas foram libertos por um milagre de Deus. A graça de Jesus atinge todos que se colocam à disposição da sua mão. Então, queridos, se você está vivendo alguma tribulação, alguma perseguição, saiba que a graça de Deus, a sua mão está estendida para a sua vida. Agora, eu quero falar do milagre, do pecado, na verdade. O sofrimento, na verdade. O maior de todos os sofrimentos na vida de Paulo. E esse sofrimento, queridos, Paulo, ele tinha como maior, e eu e você também temos que ter um cuidado de ter esse sentimento na nossa vida, porque entender que somos um pecador é uma atitude que nos leva a agradar, porque quando a gente entende que nós somos um pecador, quanto mais, e isso era o que mais preocupava Paulo. Apesar de tudo que ele fazia, todas as suas ações, mas Paulo sempre focou essa condição da nossa humanidade. Nós somos pecadores. Esse sofrimento ao qual Paulo tinha dentro de si e que sabia que não tinha condições de se livrar dele, não era um sofrimento externo, não era um apedrejamento, não era uma perseguição, não era um naufrágio, não era, aleluia, açoites. Esse sofrimento é um sofrimento interno, que faz parte da nossa personalidade, faz parte do nosso caráter, tem tudo a ver com as nossas atitudes, porque Paulo diz lá em Romanos 7,15, porque o que faço não aprovo, mas o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço.
faço. Em outra tradução diz, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Então, por mais que você e eu entendamos que estamos diante da possibilidade de pecar, tudo que a gente faz, sempre, apesar de todo esforço, devido à nossa natureza pecaminosa, nós estaremos diante da possibilidade de pecar. E esse é o maior de todos os sofrimentos do mal. Eu quero que você saia daqui hoje com essa mensagem assim na sua cabeça, dizendo: eu sou um pecador. Eu preciso lutar contra as minhas vontades. O que está em jogo não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. Paulo se via nessa condição, nessa perseguição, nesse sofrimento. Esse homem que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, ele ainda assim se considerava um pecador, porque de fato ele o era, assim como eu e você. Olha a chave, meu irmão, olha a chave. O nosso maior opositor somos nós mesmos. O nosso maior opositor somos nós mesmos, pois temos que lutar contra a nossa carne, que insiste em nos levar a fazer o que nós não queremos fazer. Eu tenho certeza que quando a gente assume o papel do cristão, quando a gente levanta a mão para Jesus, Senhor, eu me aceito como meu Salvador. A partir desse momento, tudo aquilo que a gente fazia aqui não vinha nenhuma informação íntima no nosso ser, no nosso espírito, informando: você está errado diante de mim. Tudo que acontece a partir desse momento, nós somos alertados espiritualmente para evitar, para não olhar, para sair daquele ambiente. Aleluia. Então, eu quero trazer agora para você uma grande novidade. Uma grande novidade que o próprio Paulo ele nos leva a entender. Porque Paulo é um dos maiores escritores da Bíblia, e o que ele escreve em Romanos capítulo 8 é maravilhoso, irmão. Porque lá no versículo 1 do capítulo 8 ele diz assim: portanto agora nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Veja que grande novidade, querido, saber que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora precisa estar mesmo. Amém. Não fazer de conta que está. Aceitar Jesus, querido. Aceitar Jesus. Ainda que com tanta dificuldade que nós temos hoje em permanecer com Ele. Aceitar Jesus, ser batizado, começar uma nova vida. Amém. Aleluia. É algo imprescindível. Isso nos leva a entender que é uma questão de relacionamento. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu tenho que passar a ter relacionamentos diários com Ele, para evitar que a minha vida seja maculada por ações e atitudes que possam me prejudicar. Primeiramente diante de Deus, e segundo diante da minha família, das pessoas que me envolvem. Porque lá no versículo 18, aleluia, do próprio livro de Romanos, capítulo 8, Paulo diz isso aqui para mim e para você: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser, aleluia, revelada em nós. Aqui Paulo está falando de ressurreição. Ressurreição é um tema muito fluente em todas as cartas, em toda a Bíblia, e principalmente em todas as cartas que Paulo escreveu. Ressurreição. É importante você entender isso. A nossa vida anseia por esse momento em que o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade, e nós seremos como Jesus. Olha o que diz aqui o versículo 8. Aleluia. Aleluia. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Presta atenção aqui,
fala de oposição, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada, oposição, como está escrito em Salmo 44, 22, por amor de mim somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, aleluia, mas em todas essas coisas, Glória a Deus. aleluia, somos mais do que vencedores. Amém. Você fala de esperança. Onde é que está a tua esperança, irmão? O texto continua, porque estou certo e que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, Aleluia. nem o presente, nem o porvir, Oh, glória. nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso fala de eternidade. Glória a Deus. Três dimensões da nossa posição diante de Deus. Nós vamos encontrar oposições, mas temos que ter esperança, porque nós estamos trabalhando pela nossa eternidade. Aleluia. Receba aqui hoje, pega essa chave, aleluia. Não há sofrimento nessa vida que seja interno ou externo que possa tirar a nossa esperança. Eu acredito nisso. E eu espero que você também acredite. Amém. Glória a Deus. Eu te convido a caminhar com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A realizar o assim diz o Senhor. Assim como tem uma frase na Bíblia, nas palavras de Jesus, ele trouxe o que está escrito nos Evangelhos. Em verdade eu digo. Assim como essa palavra diz, assim diz o Senhor. Quando a gente obedece essas frases, quando a gente entende a verdade, né? Como ele fala, em verdade, entendemos aquilo que nós devemos agir. Assim diz o Senhor. Trabalhamos todos os dias na nossa santificação através do seu manual de fé, que é a Bíblia. Nós somos, aleluia, pessoas que estão no caminho certo. Amém. Agora eu quero trazer mais uma coisa para você, meu irmão, porque não tem como a gente sair daqui sem trazer Jesus, a pessoa de Jesus, a cristocenticidade de Jesus para essa palavra. Porque nós temos um texto maravilhoso. A primeira palavra, a primeira frase que Jesus proferiu quando fez 30 anos. Jesus passou por um momento de oposição no início do seu ministério. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Aleluia. Quando Jesus completou 30 anos, ele procurou João Batista. Vocês sabem, né, que João Batista tinha uma proximidade familiar com Jesus. E João Batista, ele foi aqui o precursor, aquele último profeta que trouxe profecias sobre Jesus, aquele que iria morrer pelos nossos pecados. E aí Jesus procurou ele para ser batizado. Presta atenção. E aí João, ele não por falta de entendimento, mas talvez por humildade, João, ele tomou uma posição de oposição. Tomou uma posição de oposição em relação ao pedido ao qual Jesus o fez para que o batizasse. Aleluia. Logo aquele que há 30 anos atrás, preste atenção, aqui tem mulheres que já passaram pelo processo da concepção, né, da gestação e de trazer ao mundo uma criança. Jesus esteve
por um tempo no ventre de Maria. E João Batista esteve por um tempo no ventre de Isabel. A concepção deles foi diferente em meses, mas eles se conheciam desde a concepção. Glória a Deus. E há um momento especial na história de Jesus, em que há um encontro entre essas duas mulheres, e há um reboliço no ventre dessas duas mulheres. Eu me lembro bem, irmãos, quando Lucas e Júlia estavam no ventre de Ilma, como era engraçado e interessante o movimento que a barriga fazia, né? A gente ficava somente nos últimos momentos da gestação, antes do nascimento, a gente vê. Aí, tinha momentos que a gente achava que era o pé, tinha momentos que a gente achava que era o joelho, o cotovelo, porque a criança fica se movimentando, e eu não sei qual foi a interação entre Jesus e João no ventre das mães. Eu acho que a conversa que eles tiveram que trouxe uma alegria tão grande que houve movimentos no ventre daquelas frágeis mulheres. Queridos, essa conversa a gente só vai saber na glória. Aleluia. O que eles conversaram ali, que trouxe tanta alegria, a gente só vai saber na glória quando encontrar eles. Amém. Conversarmos, e eu tenho certeza que essa é uma das perguntas que nós podemos fazer a João Batista e ao próprio Jesus. O que vocês conversaram com Deus? O que vocês conversaram? Essa conversa é tão marcante, conforme abalou a estrutura das duas mulheres. E aqui, Jesus, amados, ele fala algo maravilhoso. Eu vou trazer aqui para você. Mateus, capítulo 3. Aleluia. A primeira palavra dita por Jesus logo que assumiu o seu ministério. Aleluia. Mateus, capítulo 3. Aleluia. A partir do versículo 13. Então veio Jesus na Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. A primeira fala de Jesus, quando ele assumiu o seu ministério. Preste atenção. Disse Jesus: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Sabe, irmãos, aqui o que é que a gente entende quando vê esse texto? Jesus também passou por oposição. Mesmo a oposição aqui, talvez pela visão de humildade de João em relação a Jesus, porque ele teve 3 motivos para se recusar ou tentar recusar batizar Jesus. E eu vou trazer os 3 motivos para você. O primeiro motivo é que o batismo era de arrependimento. Aqui tem um grupo que vai passar pelo batismo. Não sei se tem alguém aqui, os que estão fazendo discipulado, mas eu quero que você comece a entender o que você vai passar a partir do momento que você descer as águas. O batismo de arrependimento é para lavar pecados. Amados, Jesus não tinha pecados a ser lavados. Essa foi a primeira menção que veio a João, a partir do momento que ele tenta induzir Jesus a não ser batizado por ele. A segunda, aleluia, tentativa foi ele entender que o batismo é para a salvação. Aleluia. E Jesus dela não precisa, porque ele é a própria salvação. Glória a Deus. Aleluia. A terceira menção na mente de João, para querer trazer a motivação de não batizar Jesus, é que o batismo é para introduzir, aleluia, o salvo, introduzir o salvo no reino dos céus. E Jesus é o próprio rei que vai introduzir a humanidade no reino de Deus. Então, queridos, quando Jesus diz assim:
assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele lembrou a João que o batismo é um ato requerido pela justiça de Deus e que a todos convém. Amém. Então, ao ser batizado, Jesus mostrou que nenhuma pessoa, por melhor que seja, preste atenção, está dispensado de cumprir essa ordenança da justiça de Deus. João ouviu o Espírito Santo. Ele viu o Espírito Santo. E eis que o texto diz assim: e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Queridos, a partir daí, Jesus passa por um processo de oposição até chegar ao momento da sua crucificação. Então, queridos, Paulo, assim como todos os apóstolos que tiveram mortes, aleluia, difíceis, severas, grande parte, eu quero dizer que todos, aleluia, são exemplos para a nossa vida hoje, porque tempo de conflito nós estamos vivendo e vamos viver até a volta de Cristo. Quero que você, nessa noite, saia daqui com este sentimento de que o sofrimento que você esteja vivendo, se você estiver dentro da palavra, vivendo a sua vida dentro dos preceitos de Deus, esse sofrimento é para trazer glória na sua vida, é para lhe levar ao melhor local que não está aqui nesse mundo. Este mundo é um mundo caído, um mundo opressor, um mundo de derrota, e quem luta para ficar aqui, aleluia, não vai alcançar a eternidade. Porque quem não busca Jesus, quem não entrega a sua vida a Cristo, ele está dizendo: eu quero ficar nesse mundo que vai acabar como um lago de fogo. Então, quero dizer a você nessa noite, e assim como João, ele entendeu que há uma justiça, há um ato de justiça em ser realizado. Quero dizer a você que o sofrimento que você esteja passando, não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu acredito que há um propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Que Deus te conceda momentos de reflexão. Aleluia. Para que num dado momento, no exato momento em que todas as tribulações chegarem à tua vida, você possa dizer: combati o bom combate. Pastor, você gosta muito desse texto? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Eu tenho o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. Ele foi e o que perdido foi. Não se compara no que há de vir. Pode volta, quero ver como é que vai, vamos lá. Deus tem o melhor pra mim. Aleluia! Deus tem o melhor pra mim. A palavra tem poder, vamos sair da sua boca.